Olá, e todos. Aqui eu, Diego, falando hoje sobre emprego e como a gente vai ter que aprender a viver sem essa coisa que nos foi ensinada como central nas nossas vidas. Ou seja, como o Dr. Strangelove teve que parar de se preocupar e aprendeu a amar a bomba, como é que a gente vai parar de se preocupar com o desemprego e aprender a amar a vida sem ter um lugar para ir de manhã? Bom, todo mundo sabe que emprego é uma coisa que a gente procura emprego, né? Mas por quê? A gente foi ensinado, né, que o emprego ele é central nas nossas vidas. A gente tem que produzir o emprego, ele enobrece o homem. E isso, obviamente, como tudo, foi uma coisa construída, né? Às vezes a gente pensa assim, por que que nos Estados Unidos, no século XX, nos anos 20, a bebida, por exemplo, foi proibida, né? Tinha aquela coisa da lei seca. Hoje a gente pensa assim, nossa, que negócio absurdo, né? Eles proibiram o álcool, mas por quê? Porque o álcool, ele era visto como algo que diminuía a produtividade, especialmente do homem, né? O sexo masculino, que era visto como o mais suscetível a ser alcoólatra. Então o álcool ele era uma ameaça ao núcleo familiar e o núcleo familiar era visto como o alicerce da sociedade que faria com que a pessoa, por exemplo, o pai de família, ele era responsável por produzir, por sair de casa e ser o chefe do lar, e a mulher era responsável por, né, motivar e ser a cuidadora e motivar o homem a trabalhar. Então por isso que, por exemplo, houve a lei seca nos Estados Unidos, depois eles viram que era uma ideia idiota e acabaram com ela. Mas tudo para proteger essa instituição que era a família e o papel dela na produção, né, na sociedade. A estrutura econômica da época ela pedia muita mão de obra. Então toda medida que estimulava a mão de obra ela era tomada pelo governo. E com isso é, o sentido do emprego, ter um emprego, virou central. Ainda é central, né? Nós somos estimulados a fazer o que a gente gosta e ter prazer no emprego, porque o emprego dá status. E quando uma pessoa está desempregada, ela fica extremamente triste. E se você pensar no trabalhar, você ter como se sustentar é central, mas trabalhar não é central. Se você pensar, né, nos princípios básicos do ser humano. Mas trabalhar é visto como central por nós, porque foi algo construído. Então, por exemplo, quem está desempregado, às vezes está super triste, entra em depressão. As pessoas em dificuldade econômica acabam cometendo suicídio. Por quê? Porque o emprego foi colocado pra gente como algo que a gente tem que ter, que traz status, que traz felicidade. Contudo, a gente vem passando por uma mudança no quadro do mundo, especialmente no quadro da produção. É, a automação ela não é novidade, né? Quando começou, a indústria começou a se automatizar, se dizia, não, o número de funcionários necessário vai ser muito menor, porque as máquinas vão tomar o lugar e houve protestos onde trabalhadores quebraram máquinas, etc e tal, mas quando isso estava acontecendo, né, quando a indústria estava sendo automatizada, ao mesmo tempo o que estava surgindo? Estava surgindo o campo da tecnologia, né? Que hoje você está me ouvindo aqui por meios digitais, pela internet e os programas que eu estou aqui usando para gravar esse podcast, tudo era muito incipiente, então era um mercado que cresceu e criou, né, milhões de empregos. Hoje, a indústria 4.0 vem fazendo cada vez o número de pessoas necessárias para produzir menor. Você pode tomar o exemplo dos carros autônomos. Os carros não vão mais precisar de motorista, ou seja, milhares, milhões de pessoas que trabalham com Uber vão perder esse emprego. Os caminhoneiros, 10% dos americanos são caminhoneiros. Quantos caminhoneiros no Brasil existem? Se os carros agora dirigem sozinho, não precisa mais do manobrista e não precisa mais do guarda de trânsito, porque eles não vão cometer multas. Ou seja, uma série de empregos deixam de existir com a automação de uma coisa. Existe também num documentário, por exemplo, como a inteligência artificial vai substituir o ser humano em uma série de trabalhos que as pessoas nem imaginam.
por exemplo, existe o cargo de paralegal, ou aquela pessoa que trabalha em um escritório de advocacia corrigindo contrato ou criando contratos. Esse cargo vai poder ser feito pela inteligência artificial. E houve uma comparação, um advogado super experiente corrigiu um contrato contra uma máquina. A máquina corrigiu em menos de um terço do tempo e o advogado super experiente deixou vários errinhos passarem que a máquina corrigiu, porque obviamente o computador ele é muito... E o computador ele aprende conforme, com mais, né? Ele vai corrigindo, melhor ele fica. Diferente, por exemplo, um advogado, quando ele também, com mais contratos ele corrige, melhor ele fica. Contudo, ele aprende só com os contratos que ele corrige. A máquina não. Ela é um sistema onipresente e todos os contratos que são corrigidos no mundo esse conhecimento é dividido e a máquina aprende com todos os contratos, ou seja, não tem como o ser humano competir com a inteligência artificial. No livro 21 lições para o século XXI, o historiador Yuval Noah Harari, ele diz que uma série de empregos vão desaparecer, né? Essa é a tendência, obviamente que não tem como cravar que é isso que vai acontecer, mas essa é a tendência. E aí, o que vai acontecer quando esses empregos desaparecerem, né? O que a gente vai fazer? Já existe, né, uma série de pessoas teorizando sobre esse assunto, né? Um dos temas que mais aparece quando isso é comentado é o UBI, né, que é o salário básico universal. Acho que o país mais famoso que fez um teste com esse salário básico universal foi a Finlândia, né? Todo mundo vai falar desse teste finlandês. Mas nos Estados Unidos, já na eleição agora de 2019, nas primárias democratas, já tem candidato, o Andrew Yang no caso, falando de salário básico universal nos Estados Unidos. No caso ele fala em $1.000 para todo americano. Por quê? Porque ele vê como... ele já prevê que esses empregos vão sumir. O varejo vai perder emprego para a Amazon, e a Amazon tem os centros de distribuição totalmente automatizados. Hoje a entrega é feita por motoristas, mas no futuro vai ser feito por carro autônomo. O processo de sortimento e burocracia hoje é feito por pessoas, mas no futuro vai ser feito pela inteligência artificial. Ou seja, a tendência é que a Amazon se torne uma empresa que domine o mercado e ela seja toda automatizada, precisando de um número ínfimo de pessoas. Hoje um mercado que é um mercado como o varejo, que tem milhões e milhões de vendedores, né? Nos próprios Estados Unidos tem um estado que é o estado do Alasca, que tem uma espécie de salário básico universal já. Mas esse salário básico universal ele é um primeiro passo, mas e aí o que a gente vai fazer? Se não tem, tudo bem, a gente não tem esse salário básico que a gente usa para comer e para as coisas do dia a dia, mas e aí? Não tem, você acorda e não tem para onde ir de manhã, e a gente, e obviamente que o emprego não vai desaparecer, né? Tipo, ele é mais raro, o número de pessoas desempregadas será muito menor. Por exemplo, digamos que desapareça 30% dos cargos de hoje, 50%, por exemplo. Metade das pessoas vão continuar trabalhando e a outra metade vai ficar sem emprego. Ou seja, isso vai ser um baque enorme e para começar, obviamente, serão as pessoas mais pobres, né? Porque o trabalho vai continuar sendo visto, as pessoas vão querer trabalhar, e as pessoas com mais renda, elas vão se preparar melhor e elas vão conseguir esses empregos. Então, quem tem condição de estudar numa escola básica melhor, tem condição de se preparar melhor, ir para uma faculdade melhor, tem as experiências, essas pessoas serão as que vão ficar com os empregos. Quem tem menos condição não vai conseguir arrumar um emprego. E aí, o que as pessoas vão fazer, né? Existem várias teorias. É óbvio que não existe uma resposta, até porque é uma coisa pro futuro e quem viver verá, né? Falam das pessoas voltarem pro campo, né? Voltar pro campo é uma opção. A pessoa voltar para uma cidade menor ou voltar para uma vida mais rural, onde ela vai ter esse salário básico e mais ainda ela faz uma produção ali de subsistência, etc e tal. Ou das comunidades de interesse específicos, que meio que ia remontar aquela filosofia hippie,
lá atrás, anos 70 nos Estados Unidos, que era essa coisa de viver numa comunidade meio fora do sistema, e que você vive ali em torno de uma filosofia de vida sua e daquele grupo que você pertence. Que a época era impossível, por quê? Porque a mão de obra era necessária, então você precisava desse mínimo para você poder consumir. Agora, se, né, o Estado te prover esse mínimo, você consegue viver nessa comunidade de interesse. Mas é engraçado que essa relação que a gente tem com o emprego hoje, ela vai mudar totalmente, né? Então, como é que será que as pessoas vão, né, desaprender a ter essa relação com o emprego e viver com outras finalidades, né? Como é que vai ser essa transição? Será que todo mundo vai conseguir fazer essa transição? Será que a gente vai ter uma crise de depressão das pessoas que não vão conseguir se colocar no mercado? Como é que será que, né, que o ser humano vai aprender a parar de temer e amar o desemprego? Obrigado, meus caros. Aqui foi mais uma conversa, eu, Diego, falando com vocês.